Vamos lá? Hoje é o último, é uma pena. Nós estamos chegando ao fim aí da proposta das filosofia e teologia latino-americanas. Por isso, a ideia hoje é a gente ver um filósofo, historiador e teólogo argentino que criou esse tipo de filosofia, chamada filosofia da libertação, chama-se Henrique Dussel. Ele ainda está vivo, é da geração do Leonardo Boff, produz bastante, tem um diálogo muito fecundo hoje com as questões de ecologia e com a economia de mercado, tem publicado, seja livros, artigos sobre o tema, e ele está aí numa linha de interseção com pensadoras do que se chama hoje de pensamento decolonial. Aliás, o subtítulo do nosso curso era Pensamentos Descoloniais, não era? Era esse lá. Hoje eu vou tocar nisso, exatamente pelo fato de que esse autor, ele está consciente desse tipo de pensamento que é basicamente do século XXI, veio do finalzinho do século XX, mas sobretudo XXI, onde muitas mulheres, sobretudo mulheres negras, estão pensando essa noção que é decolonialidade. Não é necessariamente descolonialidade, é decolonialidade. Eu vou tocar nisso, para tentar interpretar esse autor à luz dessa questão. Eu vou tangenciar, no final, o tema da teologia negra e da teologia feminista, porque tem relação, todas essas teologias têm relação direta com esse autor. Então eu vou tangenciar, porque a proposta é depois a gente realizar mais um curso onde essas teologias elas sejam tratadas com profundidade, com um pouco mais de profundidade, que é o que se chama de teologias afro-ameríndias. Então, tanto teologia negra, teologia feminista negra e teologia indígena. São teologias que estão aí. Se eu tivesse mais tempo ainda, eu daria a teologia de gênero, que entra nas questões LGBTs e é uma coisa que está aí na hora do dia. Está todo mundo na Europa, parte dos Estados Unidos, aqui no Brasil poucos, mas alguns estão pensando nos problemas de gênero, que são problemas tão sérios. Então eu vou fazer isso, é mais uma visão geral desse pensador e vou tentar tangenciar essas duas teologias no finalzinho. Se a Rosana chegar, ela tinha prometido, a gente vai cantar no final uma música clássica da teologia da libertação chamada Pai Nosso dos Mártires. É muito conhecida para quem participou do movimento da teologia da libertação ou ainda participa. Está lá no finalzinho. Nós íamos cantar duas músicas, mas aí eu falei para ela para a gente passar outra, que é uma música negra brasileira, popular brasileira, para a gente passar no período da teologia negra. Então eu vou selecionar várias músicas de teologia negra ou músicas populares do Brasil que tenham referência ao pensamento teológico negro para a gente cantar aqui. Essa, ela tem a ver com esse autor e abre espaço para pensar tanto a teologia negra quanto a teologia feminista, que eu vou falar, dos traços gerais hoje. Então a primeira coisa que eu queria começar destacando é esse conceito contemporâneo chamado decolonialidade, ou pensamento decolonial. Esse conceito é extremamente sério. Eu botei algumas passagens aqui de um texto que foi publicado aqui no Brasil ano passado, o título do livro é Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Essa eu botei aqui, não vou ler, vocês podem ler depois em casa. Vocês vão ver que o que eu estou dizendo não é nenhuma mentira, só um pouco, mas nada tão grave assim, que não vai, que vai tirar a seriedade do pensamento. Mas uma série de pensadores e pensadores começaram a notar que quando nós falamos a ideia de descolonização, ela parece ser um evento pontual de um passado remoto. Por exemplo, a independência do Brasil. Então nós vamos lá e pensamos, o Brasil agora não é mais colônia. Guiana Francesa, Guiana Inglesa, por exemplo. Se houver emancipação, a gente fala que acabou a colonização. Argélia. E assim, uma série de países que ou foram formados ou, em certo momento da sua história, eles passaram por processo de colonização. A gente pensa a descolonização como algo pontual, como uma independência política, num certo momento. O que acontece é que as pessoas começaram a notar que, por mais que a gente tenha sido descolonizado, uma série de elementos colonialistas continuam em nós. E não só isso, nós somos
formados a partir desses elementos. Eles não são externos a gente. E eles são estrangeiros, eles já são nossos. Eles atravessam o substrato da nossa cultura. Então, isso significa que muito mais do que uma dependência de caráter governamental, né, você tem a figura do rei em Portugal e a ingerência do rei no Brasil colônia. Da mesma forma, o rei da Espanha em relação, né, à América Hispânica. A mesma coisa, a América Inglesa, e assim por diante. A gente sempre pensa assim, não, a gente depende do rei de Portugal, do rei da, né, de não sei aonde, assim por diante. O que acontece é que uma série de elementos constituem hoje a gente, colonizam uma série de experiências nossas e produzem na gente uma espécie de retomada de condições análogas à escravidão, e não necessariamente nós estamos no regime colonialista. Né? Os pilares desse tipo de pensamento, na verdade, são três: colonização do poder, colonização do ser, portanto, e colonização do saber. Então, as relações de poder, elas tendem a repetir elementos que nos tratam como objetos e, ao mesmo tempo, formam os sujeitos sob o modo da colonização. A noção de existência, o que a gente chama em filosofia de ontologia. Nós temos uma ontologia colonial. Por exemplo, a noção do que existe, do que é, do ser, é uma noção extremamente eurocêntrica. Vou tentar mostrar aqui daqui a pouco, porque esse autor argentino fala disso bastante. Né? O que nós concebemos como digno de existência é extremamente branco e europeu. O que a gente imagina como digno de ser confiado no âmbito do conhecimento, as verdades que orientam a nossa existência, 99,99999% são brancas europeias. E se não são brancas europeias, elas são do hemisfério norte. Então a nossa noção de verdade, por exemplo, baseada no conceito de certeza, que vem do século XVII, que não vê verdade, por exemplo, na poesia, ou interpreta a poesia como forma de linguagem ausente de verdade. Tudo isso é colonial. Tudo isso expressa uma colonialidade. Então, tanto a nossa forma de pensar, como as formas de ser e de conceber os seres, e como os exercícios de poder, eles são ainda coloniais. Então, a colonialidade está para além da colonização. Então, esse tipo de conceito mostra que nós vivemos da reiteração de mecanismos coloniais, mesmo após a queda dos regimes colonizadores. Se você for pegar alguns ativistas que também são teóricos, que trabalham a questão negra, é muito comum eles olharem as comunidades pobres, né, e o processo de favelização dos centros urbanos, em regiões dos centros urbanos, pensando nos quilombos. Mas é muito comum. Fala assim, os novos quilombos, ou a quilombozização, sabe, dos centros urbanos. Isso é muito comum. Você pega os livros sérios da década de 80 para cá, eles falam isso, quilombozização, ou mentalidade quilombolizadora. Sabe que é isso? Que é de fabricar uma forma de pensamento no lugar do gueto, ou a produção do gueto que produz, consequentemente, uma forma de pensar, de ver a vida. Né? Quem está no Morro Azul, no Flamengo, que mora perto de mim, nas Laranjeiras, com certeza tem perspectivas que não são minhas. E isso tem não só uma restrição do olhar, mas uma série de significados de mundo que não fazem parte da minha vida. Isso significa que você tem quilombos hoje. Sabe, não está em Palmares, não. Estou na zona sul do Rio de Janeiro, zona norte, oeste. Sabe, também estou na Paraíba, no Ceará. Mais do que isso. E quando a gente nota os nossos critérios que identificam o que é e o que não é, as noções gregas de ser e não ser, a gente nota que quem mora nesses quilombos não são. Os que moram não são. Então,
E mais, quando a gente pensa que processos de colonialidade, eles exercem o poder sob o modo da dicotomia sujeito-objeto ou senhor-escravo, a gente nota que a escravidão não acabou com a Lei Áurea. E não significa que a pessoa esteja vivendo em condições análogas à escravidão, como se diz no direito. Você pode ter pessoas assalariadas, com direitos garantidos e com relações de poder idênticas à da colonização nossa. Isso não precisa ser necessariamente com personagens que são tão somente excluídos de certas formas de produção. Você pode ter na figura do workaholic, que atravessa grande parte da classe média, exatamente a constituição de uma forma de ser e de exercer poder colonial. Então, essa ideia da colonialidade, que é maior do que a colonização, mostra a atualização das condições coloniais na nossa forma de pensar, de agir, de conhecer, e mostra como a gente produz relações de submissão mediante esse tripé que eu citei anteriormente: poder, ser, saber. A decolonialidade seria exatamente essas práticas de insubmissão, de resistência, que buscam afirmar formas de vida alternativas, que desconstruam e mobilizem a calcificação dessas formas coloniais de existência. Então, resgatar saberes que são desconsiderados. Vou citar um caso. A UERJ, há alguns anos, se não me falha a memória, em 2014, fez um encontro nacional de rezadeiras. Rezadeiras. Eu conheço muita gente que foi curada por rezadeiras. Mais uma vez eu levei uma rezadeira lá na igreja, de 95, 6 anos. Tem uns 3 anos. Essa mulher é impressionante. Ela é impressionante, não era. É impressionante. Essa mulher foi lá, e antes a gente já se conhecia, ela tinha me contado um pouco assim da trajetória dela, mas lá ela contou mais histórias. Uma história que me chamaram a atenção foi que ela tinha 18 anos, quando começou a ter certos sonhos, que ela tinha que rezar as pessoas. E ela, se não me falha a memória, veio do Nordeste para cá, foi morar em São Cristóvão, e chegando lá na cinema de umas rezas das rezadeiras lá, ela começa a rezar. E nos sonhos apareceu que teve uma pessoa, que ela achava que era Nossa Senhora e tal, que dizia para ela: olha, vai vir muita gente aí para você, pode rezar. Ela começou a rezar sem parar, e a casa não parava de surgir gente. Um belo dia, vem a primeira dama do Acre. Caramba, do Acre para São Cristóvão. Imagina isso, década de 60. O Acre, ela falou que não sabia nem achar no mapa. Chega lá na casa dela, e aí a mulher chega e fala assim: olha, fulana que é aqui do Rio, foi lá me visitar, disse que curaria meu filho. Eu falei assim: não sou eu que curo, não, você curaria. Meu filho tem um problema que ele não consegue comer nada, e ele está morrendo. E ele leva a criança com 1 mês e pouco de vida. E aí ela olhou e viu aqueles nomes, barriga virada, não sei o que lá, de não sei aonde, sabe, aquelas coisas que só as rezadeiras sabem. E falou: é isso. Você vai ver 3 dias aqui no mesmo horário, vai estar curado. No segundo dia acabou a rejeição ao leite, no terceiro a papinha. Eu celebrei os 90 anos dela de idade. Quando eu estive na Tijuca, essa criança estava lá. Fui agradecer a vida dela. E eu dei a palavra para ele. No final, cara, era um monte de gente, um mar de pessoas que essa mulher ajudou. Para dizer que esse conhecimento não vale nada, que vale a medicina alopática. Vai dizer que essa mulher é uma merda. Como assim? Como assim? Ex-parteiras. Sabe, ex-parteiras. Muita gente que a gente conhece, ouviu dizer, nasceu de parteira. Em vários lugares, no interior do país, sobretudo no Nordeste, ainda nasce parteira.
Aquilo não é conhecimento? Como não? É o que agora está na moda, numa certa classe média branca, né? Parto humanizado, nasci em casa, amiga minha tem lá. Nasce em casa, tem uma aguinha e tal, porra, né? Porra, pega uma parteira, bota uma bacia na mão, cara. Ela faz em qualquer lugar, no meio da Avenida Brasil. Ela faz. Agora chama Douglas. Não, agora, e não é tão barato as parteiras. Eu estive com uma em Minas, a Lucinha conhece, lá em Três Pontas. Porra, as pessoas davam galinha pra ela. Hoje seria uns 40 mil. Porra, eu falei, você nasceu no lugar errado, né, cara? Porra. Eu estive em Minas, lá onde a minha filha morou um tempo, numa rezadeira que ia se imaginar do Brasil. Aécio Neves foi lá. Senador, não sei que lá, foi lá. Não sei quem de Brasília foi lá. E ela queria me conhecer, porque alguém falou que me conhecia e tal, que não conhecia. E eu passei. Hã? Eu pedi para ela me rezar, claro, mas ela não queria não, ela só queria conversar. E a história dela era muito maluca. A história dela, ela tinha 6, 7 anos e desmaiou. E no desmaio, ela viu uma mulher que ela cismou, que era ou Iemanjá ou Nossa Senhora, chegar para ela num rio e falou para ela assim: minha filha, a gente tem um trabalho para fazer. E aí ela acordou, segundo ela, 3 dias depois, ela estava no hospital. E aí ela falou para a mãe dela falou que era o diabo. A mãe dela católica mandou o padre benzer. O padre benzeu, mas a mulher aparecia. Cara, a moral da história, a mulher passou a vida inteira, ela já morreu, uns 70 e poucos anos, rezando as pessoas. Ela não pedia R$1. Eu fui ao lugar dela, mas é impressionante. Ela tinha um altarzinho, ela tinha uns bancos assim, numa casinha. A parte que ela trabalhava, que era lá atrás, cara, ela só tirava 2 horas de descanso por dia, o resto inteiro ela era rezando. Você chegava na rua dela, tinha carros e carros e carros e comércio, sabe? Porque as pessoas ficavam ali esperando, e na hora que ela estava descansando ou almoçando, as pessoas iam ali almoçar. Então todo mundo ficava feliz que tinha a dona fulana lá. Cara, é impressionante. Vai dizer que essa mulher não sabe nada? Então, isso mostra como o nosso pensamento é colonizado. Porque a gente ri dessas mulheres. Mas se a gente vira alguém de branco, com estetoscópio, sabe? Andando assim, a gente fica de joelho. Fico não. Eu não fico nem pra mim. Eu não fico nem pra mim. Quando eu acho que eu consigo alguma coisa, eu já me ridicularizo lá. Médico, então, que eu sou cheio de amigo médico, aí é pior ainda. Mas a gente faz isso. Entende? Então, assim, a forma da gente pensar é radicalmente colonizada. Os critérios de verdade são colonizados. Os critérios de verdade. Portanto, o que a gente considera verdade é fruto de uma série de elementos políticos, porque condicionam uma certa sociedade e dão validade a certos discursos e tornam uma série de outros discursos invisíveis. Entende? Então, a decolonização é um movimento de resistência e, para usar a expressão que eu usei da última vez, um movimento de reexistência, ou seja, de afirmação de outros modos possíveis de ser. Entende? A gente pensa a estrutura da igreja, a gente usa túnica, graças aos deuses do Xingu eu não uso mais, só em casamento, mesmo assim, porque as pessoas querem tirar foto. Mas de onde vem a túnica? A nossa túnica. De onde vem a nossa estola? Do Império Romano. Aí um amigo meu, que é um padre, que vai dormir amanhã lá em casa, foi a Roma há 2 anos e foi falar com um amigo dele que é juiz eclesiástico. Vocês pensam que o judiciário já está dando problema, tem o judiciário eclesiástico. E aí ele foi lá conversar com o amigo dele, porque eu celebrei uma missa com ele aqui no Rio, deu uma merda para ele, óbvio, dando para mim, e ele foi chamar a atenção, o nome dele chegou lá no Vaticano. E aí eu falei, bem feito, que eu não teria dinheiro para ir a Roma me defender, então é problema teu. E aí, pô, ele recebeu suspensão, né? Ficou quase 1 ano sem celebrar a missa, deu um problema seríssimo para ele. Aí ele foi para lá em Rio das Ostras. Aí ele foi para lá e entrou numa loja de padre. Beleza, aí entrou na loja de padre, tinha uma casula. Sabe o que é casula? Você tem a túnica por cima, tem um negocinho da mesma cor. R$15 mil. Modelito, cara.
Tinha uma outra, 6.000 euros. Peraí, cara, o que ele ficou mais impressionado não é o preço, é a fila de padre para comprar aquela merda. Sabe, quanto mais roupa e bordado, mais as pessoas respeitam. Cara, engraçado, e a gente condiciona a nossa fé a esse ridículo. Alguém já leu seriamente as letras do Hinário Evangélico? Já leram? Tradução em inglês, a maior parte. Vocês já leram? Eu hoje leio e eu não tenho problemas. Eu não sei se sou eu, porque eu tenho que fazer terapia. Fiz muito tempo de terapia, olha o que deu. Mas eu tinha que fazer mais uma para engolir aquilo. Aquilo tudo é colonial. Super! Como assim? A gente canta isso. A gente canta isso. E a gente sente Deus ali. Um negócio extremamente opressivo. Aí você bota Canto das Três Raças, uma música extremamente interessante, brasileira. É o negro spiritual brasileiro, para falar inglês para ficar mais bonito, né? Tem o movimento negro spiritual nos Estados Unidos, é o negro spiritual brasileiro. Uma vez botei na igreja, todo mundo dançou, mas acharam que era profano. Foi, meu amigo, sagrado aquela merda que só fala de uma perspectiva extremamente opressora. Isso é sério. Então, decolonização, essa é a ideia. Ela é um processo que tem que ser reiterativo, de desconstrução de uma série de mecanismos que mantêm processos de subserviência que vão atacando por todos os lados. A educação bancária do Paulo Freire. Tem alguém que informa e tem alguém que se deforma. Aí vai lá, reproduz bem, PH. Pô, R$3.600, hein? Bem legal. Aí vai lá e faz o vestibular e passa. Aí ainda tira onda. 80% dos professores aqui acertaram as questões que caíram no Enem. Peraí, cara. Como assim? Que educação é essa? Como assim? Não, era isso que dizia o Paulo Freire. A educação bancária não é só uma educação onde alguém sabe e outro não sabe. Ela é uma educação que resume o aprendizado à ideia de adaptação. Pessoas extremamente servis, adaptadas, que não dizem não. Olha a necessidade da decolonialização. É isso, esse processo. Fora a colonização afetiva, os nossos afetos todos são extremamente condicionados por relações opressoras. Todos. Nós somos extremamente apegados às nossas posses, né? E amamos demais as nossas posses, demais. Como uma pessoa, agora acabaram de me mostrar uma foto, é o sobrinho de um cara que eu conheço, que trabalha numa... Isso é verdade, não vou falar aqui, parece que eu sou conhecedor disso, mas isso é verdade. Trabalha numa boca de fumo aqui na Estácio do Estácio. Ele estava me mostrando a foto do sobrinho com um Nike de R$1.100. Sabe, um Nike de R$1.100. Como assim? Um PS4 para uma criança de 5 anos. A nossa estrutura afetiva é formada nisso. Umas relações extremamente normatizadoras. A nossa forma de experimentar os afetos extremamente doentias. Nós falamos que alguém é minha mulher. Como assim? Eu tenho mulher? Não, o contrário não vale, né? Que ela fala meu homem. Só fala assim para brincar. Para você ver como é que a relação ela é totalmente assimétrica, né? A mulher é do homem. Aliás, século XVIII, o casamento burguês era um contrato, ainda é, mas onde a mulher era propriedade privada do homem. Sabe, como esses afetos se formam aí? Numa estrutura colonial. É isso que essas pessoas estão falando. Para você ver que você é tão sério, o próprio Dussel disse, você está numa missa, Dussel é católico, e você vê aquela suntuosidade, tudo ali é império, tudo ali é mentalidade do império, tudo, sem exceção. Mas se você for também na igreja luterana na Alemanha, tudo é império. Sabe, é tudo império. Aí você pega toda aquela imagem. De repente tem alguém que tem uma experiência
afetiva e espiritual diferente. Uma experiência religiosa, rapidamente ela é negada. Por quê? Por que não tem validade? Como os nossos afetos são condicionados por certos ritos. E como a gente é refém dos ritos que a gente executa. Mais uma pergunta: como que os ritos se tornam autônomos? Deixam de ser um meio e se tornam um fim. Certa vez, não sei se a Lúcia vai se lembrar, a gente fez esse trabalho com pessoas de rua, né, população em situação de rua há muitos anos. Eu celebrei, eu não ia lá celebrar nada, nem me importo com isso, mas pedindo para celebrar a Eucaristia, só tinha macarrão e Fanta laranja. Eu celebrei. Eles adoraram. Mas tem sempre um maluco do lado, né, que fala assim: não é pãozinho. Eu falei: não é não. É macarrão e Fanta. Mas não é o elemento da Bíblia. Aí eu falei assim: você celebra com pão ázimo? Ninguém celebra com pão ázimo. Só os judeus. Na peça judaica. Cara, e a gente se apega a isso. Entende? E de repente, a gente não nota o quão coloniais são os cultos que nós celebramos, né? Então, diante disso, esse autor, Henrique Dussel, ele vai colocar um problema sério no pensamento dele, que é no que consiste a colonização e no que consiste a modernidade. Ele nota que a gente sempre elegeu uma data, um evento, para chamar de modernidade, de origem da modernidade. Vou citar um pensamento do filósofo René Descartes, século XVII. Pronto, pai da modernidade, a gente fala assim. Ele fala assim: isso tem pé na cabeça. Vou dizer quando é que surge a modernidade. Com os traços que continuam vivos nas nossas culturas chamadas de modernas. Em 1492. Exatamente com esse, entre aspas, ele bota sempre entre aspas, com o descobrimento das Américas. Quando a invasão se tornou virtude e a destruição se tornou necessária. Então, esse camarada vai começar a dizer o seguinte: a noção de modernidade, que tem a ver, a outra está rouca, não vai poder nem cantar hoje, marcou com a Rosana, né? A música, não sei se ela vai ver, ela falou que ia ver. Então, esse camarada chega e diz assim, o Henrique Dussel: a modernidade ela surge com essa invasão e com uma experiência que ele vai chamar de encobrimento do outro. Quando teve 500 anos de invasão das Américas, ele vai à Alemanha e dá um conjunto de conferências, juntos com outros filósofos, historiadores e teólogos, que ele depois publicou o conjunto das conferências num livro chamado 1492, o encobrimento do outro. Então ele pensa que a colonização, muito mais do que a dependência de um certo povo, da organização político-econômica de um outro, o que é próprio da colonização é a descoberta de que o outro não é outro, o outro não é nada. Então só existe colonização quando se encobre o caráter de outro do outro. E obriga-se o outro a se tornar o mesmo que nós somos. Vou citar um exemplo disso, fácil na história do Brasil. Já citei aqui no inicinho. Marquês de Pombal, século XVIII, quando expulsa os jesuítas daqui. Marquês de Pombal, obviamente que ele queria o tráfico, né, a disseminação do tráfico dos negros e ao mesmo tempo o tráfico dos índios. Os jesuítas, eles colocavam conta sobretudo ao tráfico dos índios. Como é que os jesuítas fazem para mostrar que os índios, eles podem ser considerados humanos? Século XVIII, quando eles começam a aprender a tocar violino e a falar latim. Isso é muito interessante, porque a defesa que os jesuítas fazem dos índios, ela é diretamente proporcional ao modo dos índios não serem índios. Entende? Isso é extremamente interessante, porque isso mostra o que é uma colonização. A colonização é o processo mediante o qual a alteridade, ou seja, a experiência do outro,
ela tem que ser convertida no mesmo. E exatamente porque ela não pode ser suportada como diferente, ela tem que ser destruída como diferente, para se ela se identificar com o mesmo que eu digo que eu sou. Consequentemente, a colonização ela sempre se reatualiza, exatamente em todas as estruturas narcísicas de redução à diferença ao horizonte do que se chama de mesmidade. Só para vocês terem noção, a Crisão que chegou ali, em 2011 ela foi comigo na UERJ, não sei se ela vai se lembrar disso, 2010 ou 11, eu fechei um evento sobre religião e cultura indígena, acho que era isso. E eu vim falar sobre cristianismo e cultura indígena, acho que era mais ou menos isso. E eu levei uma música protestante, brasileira, que mostrava que o índiozinho não era nada, porque ele precisa de Jesus. O índiozinho não quer ninguém, precisa ser de Jesus. E agora a nossa grande ministra dos Direitos Humanos, ela quer desproibir, que é como ela disse, desproibir as missões evangélicas e católicas em territórios indígenas. Então ela quer facilitar a ida, né, desses novos missionários, que são sanguinários sempre, porque parte do pressuposto que o outro como o outro não pode ser. E aí eu li essa música lá, e no final, um cacique interessante, que estudou história, não me lembro em qual região do país, numa universidade federal, conseguiu estudar história, ele me mostrou um relato do século XVII, em que os padres estavam celebrando missa de costas numa tribo, e tinham, vocês sabem que em vários lugares do Brasil os índios não se submetem, eles vão para a guerra. Você consegue ver essa imagem ainda do índio insubmisso ou selvagem na figura do caboclo da Umbanda. Ele sempre que ele chega para mostrar que ele é insubmisso. E aqueles índios insubmissos, eles eram presos com cordas ou correntes e ficavam um lado do outro, crianças, idosos, todo mundo. E os, como é que é o nome do segundo do mato? Os capitães do mato passavam, fiavam a faca e a espada e passavam correndo no pescoço para saber o fim, como é que estava. Cara, isso é a colonização. Isso que a gente chama de civilização é essa merda. Pressupõe a aniquilação da alteridade. É isso que o Dussel está dizendo. Mas a cruz cristã subsidiou tudo isso. Né? Isso é sério. Isso é sério. Por isso, o Dussel está dizendo que, para se pensar uma filosofia da libertação, vamos lá de novo, ele é teólogo, historiador e filósofo. Para se pensar uma filosofia da libertação, você tem que pensar a positividade do conceito de outro. Ou seja, a noção de alteridade, ela tem que ser elevada à dignidade do altar. E ele vai pegar um filósofo lituano, por sinal eu amo, escrevi até sobre ele, Emmanuel Levinas, que ficou preso no campo de concentração na França, judeu. Ele pega esse filósofo para repensar o conceito de outro e percebê-lo dentro da situação latino-americana. E ele nota que esse autor judeu, ele não acha, diferentemente do que a gente imagina, que o outro é aquele que eu não sou. Mateus está aqui, eu estou aqui, ele é o outro. Não, isso não é outro. Pode ser que eu olhe para o Mateus e veja o Mateus de acordo com vários conceitos, que eu vejo ele em qualquer um. Geralmente a gente faz isso. A gente tem uma tela, os óculos, por meio dos quais a gente vê todo mundo da mesma forma. Uma estrutura afetiva que se relaciona com todo mundo da mesma forma. Na verdade eu não estou vendo outro nenhum. O que o Levinas diz que outro é alguma coisa extremamente profunda. O outro é aquilo que é irredutível a qualquer pressuposto meu que queira significá-lo antes dele se mostrar concretamente sendo quem ele é. Por exemplo, tem vários pressupostos. Vou dizer gênero, masculino e feminino, orientação sexual, homo, hétero,
religioso, cristão pagão, moral, imoral moral. A gente tem vários pressupostos. E a gente se depara com as pessoas e fala: branco, são pressupostos. Negro, pobre, rico. Mas quando a gente faz isso, a gente sequestra do outro o que o faz outro, que é ser irredutível a esse conjunto, esse sistema de significados que nós temos, que a gente tende a capturar e reduzir o outro a uma estrutura que serve para qualquer um. Por isso que o Sartre disse que a relação que a gente tem com o outro é a relação de ser visto pelo outro. E quando a gente é visto, a gente é classificado. E quando a gente é classificado, a gente é roubado. E é assim que a gente faz com os outros. A gente rouba os outros de si mesmos. E eu olho e falo: mendigo, roubei. Né? E falo branco, negro, pobre, gay, A e B e C. Então a gente transforma o olhar em lugar de sequestro, porque a gente retira do outro aquilo que o faz outro, que é ser radicalmente diferente de tudo que eu posso pensar e conceber dele ou dela. Então, para esse autor, Levinas, o outro, esse conceito, significa uma relação de assimetria. O outro não se encaixa, ele não é proporcional ao que eu digo que ele é inadequado. Ou seja, ele jamais entra no escopo do que eu penso, do que eu acho, que eu sinto por ele ou por ela. E exatamente quando esse outro mostra-se a mim, ele mostra um significado que está para além desses sistemas que codificam, enquadram, sequestram e, portanto, matam o outro na sua irredutibilidade. E são muitos esses sistemas que nós temos. No sistema econômico, você tem o rico e pobre. Ferrou. Mas você tem aqui orientação sexual, você tem esses sistemas. Você tem as questões de raça, que por mais que a biologia diga que só há raça humana, socialmente não há raça humana. Existem negros, amarelos, e a gente se discrimina, se hierarquiza, se exclui, se persegue. Porque antes da raça ser um problema biológico, a raça é um problema sociológico. Não é isso? Sono positivo e sono negativado. E alguém, quando se vê sono positivo, não se vê com vírus, se vê com estigma. Por quê? Porque ter HIV é muito mais que ter um vírus. Eu não trouxe, tem uma Bíblia lá em casa, que eu botei dentro da primeira página, um acróstico. Sabe aquela... Você bota uma palavra, aquela assim, vertical, aí cada letrinha dela, né, você vai colocando um significado. Aí tinha 2001, Miss Brasil Gay. Aí os evangélicos são pessoas que gostam de Jesus. Os evangélicos gostam de Jesus. Foram lá, claro, para ajudar as pessoas, né? Onde tem gay tem lixo, não é isso? E botaram lá no papel que está lá em casa, posso mostrar: AIDS, a ira do Senhor. E atrás, os versinhos bíblicos ridículos, todos descontextualizados, todos, sem exceção, dizendo que a AIDS era uma doença gay, que já é um erro, e que era uma maldição divina. O nome disso, em alemão, são caras que não é alemão, né? É sério esse nome, é Theologie der Cagatzen. É em português, vou traduzir, Teologia do Cagaço. Na verdade não existe em alemão, é a minha teologia, Teologia do Cagaço. Essa teologia que faz o outro ter medo de ser outro. E as pessoas vão lá e imediatamente, elas, quando se veem soropositivadas, elas se veem como malditas. Isso mostra como é difícil relacionar-se com o outro. E como, na verdade, o nosso outro é sempre prazer. Porque a gente tem muitas mediações para se relacionar com o outro, para ele ser um igual. O outro, ele é sempre desigual, o inabarcável, o inadequado. Portanto, assimetricamente significado. Ele só pode ser ele quando ele se desencaixa daquilo que eu posso pensar, conceber, sentir em relação a ele ou ela. Vocês veem como isso é tão sério? Tem uma amiga minha, que é a Gilda, que trabalhou comigo no Perseguido, muita amiga minha.
Então, uma amiga minha que me deu essa roupa, que ela acha bonita, e eu digo que é, para não maltratá-la, que ela pegou numa promoção com 70% de desconto na Uruguaiana, então, mas ela ficou 2 anos entre a vida e a morte, assim, mas literalmente, entre a vida e a morte. Ela foi operar um início de câncer, um proto-câncer, sei lá, um pré-câncer do intestino. Foi operada por um cara que era muito bom, porque era um cara da UFRJ, quem é da UFRJ não pode errar, né? E esse camarada foi lá e a operou e deixou aberto. E ela volta para casa, dias depois, de infecção geral. O médico abre, todos os outros médicos dizendo que estava aberto. Não, por quê? Porque ele é foda. Como assim? Como assim, cara? Sabe? Esse mais Deus que Deus, como que ele vai errar? Ele é um cara. E ela entrou em coma, 2 meses e meio em coma. E eu fui visitá-la lá, na Unimed, da Barra. E uma vez o médico chega para mim e fala assim, olha, o senhor é da família? Eu falei assim, como se fosse. Fala assim, a gente acha que ela não chega até a noite de hoje. O irmão dela, dos Estados Unidos, teve que intervir para tirá-la desse médico. Ele abriu a barriga, nada. Porque o médico dizia que não era nada, mas todo mundo dizia, mas porra, tem merda para todo lado aqui, não está aberto, esse negócio não está aberto? Não, porque ele é Deus. Quer dizer, esse camarada está mais interessado em salvaguardar o seu lugar divino do conhecimento do que se abrir ao outro que sofre. Isso significa que, para esse imbecil, ela não era. Isso significa que aquela dor e aquela pessoa que está morrendo não produziu nenhum significado novo na vida dele. Por isso ela, como outra, não se apresentou. Porque só se apresentou para ele um objeto científico que ele pode manipular para salvaguardar o seu lugar de fodástico que ele é. Né? E o que acontece é que, graças a Deus, quando ela foi tirada das mãos dele, o outro cara viu que, claro que estava aberto, e hoje ela está aqui. Isso significa que falta alteridade na medicina. Claro que falta. Eu dou aula no TRT, né? Cheio de juízes e desembargadores. Ainda bem que sou amigo e amigos da maior parte deles, hoje eles não vão me prender, mas volta também eles me chamam para falar de autores que tratam disso. E eu não falo deles, eu falo mal de médico lá. E quando eu estou com os médicos, eu falo mal do juiz, porque, né, para não apanhar dos lados. Mas rapidamente, óbvio que os caras são inteligentes, eles fazem um link com eles. É interessante que eles falam assim, muitas vezes é assim que a gente trata as pessoas. A gente tem a lei, a gente tem que dar uma série de sentenças por dia. Porque a gente tem prazo, tem meta. E o CNJ obriga, e chega a cartinha na casa de todo mundo. Né? A gente tem que se retratar em público quando tem alguns equívocos. E às vezes o equívoco nem é necessariamente da pessoa, ela só assinou. Mas tem que bater meta, tem que bater meta, tem que bater meta. O que acontece? Onde há o outro ali? O outro não há. Então, esse autor que o Henrique Dussel vai trabalhar, diz, aonde há outro, há a presença de um significado que é exterior aos nossos sistemas de pensamento, aos nossos sistemas afetivos, que eles geralmente se mantêm, sendo a mesma coisa sempre, aos nossos apegos em geral, aos nossos sentimentos, que geralmente estão numa caixa só. Então, daí ele falar que o outro sempre aparece como pura exterioridade, é assim que diz Levinas, e esse autor vai pegar e dizer assim, exatamente isso. O outro é exterior, porque ele é inabarcável. Então, quando ele se apresenta com algum significado, ele quebra em mim a calcificação desses regimes globais de compreensão da vida dos outros e de mim mesmo. Por isso que quando o outro aparece, ele me provoca. Sabe, ele me desencaixa, ele me perturba. Quem já se encantou por alguém um dia, viu o quanto de desagrado que tem no encantamento. Porque a gente sai do eixo. E se não sair do eixo, é porque não tem encantamento. Ou seja, o outro tira o pivô da nossa vida. E a gente deixa de achar que o centro de nós mesmos está em nós mesmos.
Ora, com isso, o Henrique Dussel vai conquistar uma noção que é extremamente interessante. É que o outro é infinito, expressão do Levinas. E por que é infinito? Porque ele não se enquadra na finitude dos nossos esquemas. Ele implode esses esquemas, ela implode esses esquemas. Por isso é que quando o outro se apresenta, ele me descentraliza. Numa linguagem bíblica que o Levinas usa e ele também, quando o outro se mostra, eu entro em Êxodo. O outro, o que é isso? Se a chuva? É o outro da natureza. Meio desgraçado aí. Agora começou. Sinais, hein? Continua falando merda. Mas aí, desculpa. Tem N pessoas e tem N outros, então. Só acha? É isso mesmo. É isso mesmo. Primeiro, o outro não se reduz ao conceito de pessoa. O conceito de pessoa só tem significado a partir do conceito de outro. É isso mesmo. Portanto, eu posso ter uma relação com a minha filha, com meu filho, com a esposa, com vocês, com amigos, amigas, onde se apresenta esse outro, que me provoca, mas rapidamente eu capturo. E de repente pode ser que me provoque de novo. Porque o outro significado está exatamente em esgarçar a segurança desses meus esquemas. Exatamente. Por isso, o outro pode ser múltiplos outros. Entende? E é interessante isso, porque uma amiga minha, cujo marido faleceu há pouco tempo, viveu casada há 48 anos. E 6 anos de namoro. Então, 54 anos de história. E depois do enterro, a gente fez um encontro, e ele viveu bastante, e a morte dele foi muito bonita, eu até ajudei a condenar numa despedida, foi muito bonita, assim. E no enterro, então, no hospital foi bonito, e no enterro foi mais bonito ainda. A gente cantou uma série de músicas que ele gostava e tal, e dançamos no meio do caixão. O coveiro achou que ele estava ficando maluco. Aí eu falei para ele que aquilo era um ritual indígena, não tinha nenhum ritual indígena. Eu falei para ele que a gente era xamã, que eu tinha sido iniciado. E ele realmente achou que a gente estava surtando. Todo mundo dançando, abrindo caixão, maluquice. Aí, esse camarada faleceu, a esposa dele. Chegou um dia, a gente fez na casa da sobrinha dela uma festa para ele. Ao invés do 7º dia, a gente fez uma festa para ele, bonita, linda assim, que foi no aniversário dele, que seria o aniversário. E aí, teve um momento, a gente coordenou um momento assim bonito, uma pessoa levou um violão, a gente fez uma coisa legal, e ela foi falar dele assim, ela falou chorando, uma coisa bem interessante, ela disse assim: eu vivi 54 anos ao lado desse homem, e ele foi para mim um eterno desconhecido. E ela disse, e era isso que me encantava, porque a gente nunca caiu na mesmice, e se eu tive algum privilégio nessa relação, é porque eu sempre gostei desse desconhecido. Isso é o outro. Isso é o outro. Aonde há amor, existe alteridade. E se há alteridade, existe a experiência incapturável. Essa ideia de que eu sei quem é o outro, que eu vivo com ele, na verdade, você sabe o que é o mesmo, mas não o outro. Você me lembrou a Agatha Christie, casada, ela é casada com um arqueólogo. Aí certa vez perguntaram a ela como é ser casada com um arqueólogo, e ela disse: é a melhor coisa do mundo, porque quanto mais velho eu fico, mais ele se interessa por mim. Maravilhoso! Porra, uma pena que eu não sou arqueólogo, né, cara? Que merda! Maravilhoso, né? Porra, essa eu vou usar, maravilhoso! Mas, o que isso mostra então? É que quando ele se apropria desse conceito, ele vai notar o seguinte: só há colonização quando a gente coloniza a alteridade. E aí ele vai notar que sistemas políticos são sistemas de colonização, sistemas econômicos são sistemas colonizadores. Por isso, a libertação ela se dá pela face a face com o outro que me provoca.
se eu não for provocado pelo outro, me descentralizar, eu não posso emancipar a nossa relação de uma estrutura que nos trata como coisas. Então essa descoisificação da relação é o elemento de libertação. E isso se dá em movimentos sociais, se dá em movimentos políticos, como se dá também numa certa experiência religiosa, que ele vai dizer, que ele vai chamar essa experiência de religião infraestrutural, que é diferente da religião supraestrutural. A religião supraestrutural, ele vai tirar de autores como Marx, por exemplo, é a religião nessa configuração dela, que é uma configuração de coisa. A religião é uma coisa entre coisas, e que legitima o estado de fato de um mundo que trata todo mundo como coisa. E você pode ter muitos milagres nessa religião, mas é um milagre para manter as coisas como elas sempre foram, coisas. Religiões infraestruturais são religiões que lutam por justiça. Mas o que está? Onde está a justiça? Na lei? Não, a lei quase sempre nos trata como coisas. A lei é uma resposta, ela não é uma matriz. Então só há justiça quando o rosto do outro me provoca de tal modo que eu sou obrigado até a relativizar as leis, a economia, os símbolos religiosos, os ritos, para fazer de tudo para o outro ter o lugar de outro e não de coisa. Então a libertação é a promoção do lugar onde outros são outros e não coisas, inclusive eu. Então o que ele vai dizer é que essa experiência frontal, que ela é tanto ética, político como religiosa, no sentido do que ele chama de infraestrutural, essa experiência, ela tem um ateísmo de base. Qual é o ateísmo? Ela nega o Deus dos fetiches, que geram gozo para tudo permanecer como está. As pessoas vão lá às igrejas e sentem muitas sensações legais. Saem daqui tudo a mesma merda. Dentro de casa a mesma coisa. As pessoas na rua a mesma coisa. Peraí, isso não te abriu para ninguém. Como é que você pode pensar que aquilo ali realmente teve um sentido de renovação de si? Portanto, ele diz num livro chamado Ética da Libertação, que se há algum sentido da palavra grega metanoia, que é conversão à alteridade. E uma ética da libertação, e uma filosofia da libertação, uma teologia da libertação, e uma história da libertação, elas têm que perguntar exatamente que rostos são mais desfigurados num sistema que trata todos como coisas. A Bíblia tem uma resposta dos profetas: o pobre, o órfão e a viúva. Em outras palavras, as faces desfiguradas são as primeiras a serem escolhidas para que a libertação seja efetivada e para que a decolonização, ele chama às vezes de descolonização, com o sentido de decolonização, para que essa decolonização possa ser a cada vez produzida. Portanto, uma religião sem conversão à alteridade, um conceito filosófico que não nasça da interpelação da alteridade, uma narrativa histórica que não deixe falar alteridade, na verdade sempre defendem as coisas como são. A funcionalização de coisas entre coisas, que somos todos nós. Isso vai abrir espaço exatamente para pensar num dos capítulos mais legais dele, a ideia de erótica da libertação. E eu vou falar um pouco só dela, mas é muito importante chegar à questão negra, da teologia negra, porque a erótica para ele é a relação homem-mulher, que segundo ele foi capturado, inclusive na psicanálise, por um discurso que onde existe mulher existe falta. A vagina ou é o pênis para dentro, ou o clitóris, o pseudo-pênis, porque é um pênis que não cresceu, ou é a falta de pênis. Isso é um discurso comum, né, entre os saberes psis do século XX. Né? Ou seja, a mulher necessita de um pênis para ela poder ser preenchida como mulher. Simone de Beauvoir disse isso, que a mulher só é o segundo sexo, não é porque ela vem depois, porque ela é secundária. E ela só consegue ser compreendida à luz da comparação com o homem. Então, se o homem se identifica com a noção de ser, a mulher se identifica com a noção de menos ser. Né? Ora, isso mostra que é preciso uma
erótica da libertação. Que nasça do quê? Da experiência de que a relação entre homens e mulheres é a relação de escuta da alteridade. E a alteridade mulher exige um lugar de não ser subjugada a nenhum sistema de explicação aonde ela seja signo de falta. E para ele, as mulheres pobres, negras e indígenas são as mulheres que, dentre as mulheres, são mais o menos ser. Elas são mais intensamente o menos ser que toda mulher é na tradição cultural ocidental. Só para vocês terem noção que isso é tão sério. São Jerônimo, entre os séculos IV e V, começou a dar aula para mulheres, que era coisa quase impossível no seu tempo. Ele tem um texto, um livrinho, que ele vai dizendo, comentando várias pessoas na história da Bíblia, até chegar a ele. Ele é também muito bom, né? Então era todo mundo grande. Aí ele comenta uma aluna dele, diz assim, fulana era tão especial e tão inteligente que chegava a ser quase um homem. Numa certa tradição judaica, o homem faz um agradecimento de manhã, onde uma das gratidões é não ter nascido mulher. Quando a gente for estudar, depois do carnaval, teologia feminista, sobretudo teologia negra feminista, eu vou trazer aqui um discurso do Malleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, que o Jonas gostava de citar. Mas tem uma parte, primeiro o texto começa falando da necessidade de acreditar que existem bruxas. E quem não acredita é herege. E depois, a figura da bruxa. E aí ele vai legitimar na Bíblia por que existe bruxaria. Porque a mulher nasceu da costela do homem. A costela é torta, logo toda mulher nasce torta. Peraí, cara. Para a gente, hoje, isso é ridículo, mas isso é extremamente forte ao longo da história. A menstruação da mulher, como signo da presença do diabo, na Alta Idade Média era chamada de rastro de Eva. Ou seja, o pecado de Eva, tá a dor aí. Tá vendo a dor desse período menstrual? O pré-menstrual, hoje a gente diria, tá aí o signo de um corpo teológico marcado pelo pecado. Basta ser mulher para ser mais distante de Deus. Uma pesquisa de uma teóloga chamada Regina Celes, que eu conheci, metodista, no início do século XXI agora, lá na Faculdade de São Paulo, o mestrado dela é sobre como os metodistas aceitaram as mulheres como pastoras. Ela pegou coisas assim ridículas. Algumas igrejas elas não aceitaram pastoras enquanto elas não fizessem uma reforma na escada, porque as pastoras podem usar saias e os homens podem ir debaixo das calcinhas das pastoras. Isso é sério. Para não usar a calcinha, inclusive a calcinha. Eu preferia não usar, não é legal. Se eu fosse mulher, eu usava sem, só de sacanagem. Agora você vai ver o que você quer ver. E ele botava pendurado um piercing desse tamanho, uma bigorna, e falava, já tem piercing. Mas a outra parte da pesquisa era como que a mulher, quando assumiu o cargo pastoral, ela tinha que falar com um timbre de voz mais grosso. Para se respeitar, pô, ela tá falando que nem macho, é isso mesmo. Sabe, a nossa tradição inteira, ela trabalha com uma dicotomia que surgiu no período cristão, da nossa história, que é a ideia de que a mulher é emotiva, o homem é racional. Os gregos já diziam algo que não era igual, mas o homem é mais propenso à razão e as mulheres mais propensas ao corpo, que é sede das paixões. Mas o cristianismo tem esse negócio da emoção. Então a gente fala isso, a mulher é intuitiva, o homem é racional. Isso significa que o discurso verdadeiro está no homem. A gente compra essa imbecilidade. Matriz religiosa. Sabe, no protestantismo, até a figura de Maria saiu. Pô, ainda tinha um negocinho ali, sabe, legal? Saiu. Cara, saiu, tinha alguma coisa ali para dizer, para lembrar alguém. Sabe, é muito mais legal tradições religiosas onde existem deusas. Mas o nosso Deus é um camarada surdo, velhinho pra caramba, e tem um filho, sempre homem. O Espírito Santo não é uma mulher, é uma pomba, né? Como disse Fernando Pessoa, a pomba mais feia e estúpida do mundo.
Porque não era pomba. É isso que ele diz no poema. Porque não era pomba. Se fosse pomba era legal. Entende? E a gente trabalha com isso. Isso vai nos formando. Isso é religião supraestrutural, vai dizer o Henrique Dussel. Aonde não existe a emancipação da mulher como alteridade digna de ser afirmada, a nossa religião é só a manutenção de coisas que dominam coisas, aonde a coisa mulher sempre não é coisa alguma. Por isso a teologia feminista tem que ser valorizada. Depois do carnaval a gente vai ver teólogas falando delas mesmas. Ivone Gebara falando da sua condição. Mas o texto da Ivone Gebara é maravilhoso, extremamente problemático, onde ela mostra quando uma mulher quer se tornar freira, como que ela tem que ser obrigada a se recusar do início ao fim. E quando ela diz que ela entrou para a ordem, ela tinha que ficar tempos sem se ver nua. Que isso, cara? Que isso? Prefiro a pombagira. Eu prefiro mesmo. Eu hoje em dia falo com a pombagira, abaixo a cabeça. Porque esse sistema é extremamente masculinista, machista, androcêntrico, feminicida, estúpido. Sabe? A gente comprou essa balela e bate palma. E o pastor vai de terno. Investiguem a história do terno e depois me digam a imbecilidade que é a gente usar terno. A gente bate palma para esse negócio. Mas por fim, esse camarada mostrou que, dentre os povos, aqueles que mais precisam ser ressignificados na experiência religiosa, na nossa cultura latino-americana, são os povos negros. Porque eles vieram aqui da diáspora. Não existia negro nesse país. Eles foram roubados, assassinados, as mulheres estupradas, só foram reconhecidos como humanos por causa do batismo cristão no século XVIII. Em relação a essas pessoas, elas só são pessoas porque se tornaram cristãs. Sequer tiveram no Brasil o espaço de luta como os índios e as índias tiveram. Então, uma religião antifetichista tem que ser passada pelo crivo das pessoas negras. Como? A gente tem que passar pelo protagonismo dessas pessoas nas narrativas religiosas. Porque o Cristo dos cristãos foi o Satã dos negros e negras nesse país. E se o próprio Cristo não for ressignificado, com face enegrecida, o cristianismo não encontra o seu lugar de libertação. Por isso, quando a gente for estudar depois do carnaval, John Cone, esse autor de língua inglesa, pai da teologia negra, o grande nome da teologia negra, ele diz: as pessoas negras foram tão aviltadas que muitas vezes os Estados Unidos da América, no meio do movimento civil, de luta pelos direitos civis dos negros, para que um negro fosse recebido numa igreja branca, ele tinha que mostrar que tinha mais de um doutorado. E mesmo assim, só nas igrejas do norte. Enquanto nas igrejas negras, pessoas negras não queriam saber se tinham ou não doutorado. Queriam saber uma coisa que pouca gente sabe: você é capaz de contar histórias? Stories, não é histories, não. A gente tirou do português, mas eu vou falar com E, letra E, história. Porque não importa para a pessoa negra se existiu ou não. Na África não existe ciência histórica. Existem lendas. E as lendas têm que ser contadas para que os seus significados sejam reatualizados na vida de quem ouve. Nós brancos queremos saber se foi verdade. Existiu Abraão? Existiu Jacó? Existiu? Adão existiu? Pô, que bobeira se existiu ou não existiu. Quando eu contei para o meu filho a história do Pequeno Príncipe, ele queria saber se existiu o Pequeno Príncipe. Eu achava que ele não estava entendendo nada. Até que um dia ele parou e falou assim: pai, claro que eu estou entendendo. Começou a falar do rei, do Pequeno Príncipe. Porque quem ouve história sabe que a história só tem sentido quando ela é reencarnada nas nossas histórias. E o John Cone diz: o que interessa a pessoa negra é se o Deus da Bíblia pode me fazer lutar no mundo onde eu sou acorrentado.
porque o êxodo foi luta, porque a cruz foi luta, e porque Jesus não ressuscitou como um prêmio, ele sim surgiu contra a própria morte. Quando a gente for estudar teologia negra, eu vou trazer os discursos do Martin Luther King. A gente só conhece aquele, né? I have a dream. Né? Vocês já viram o discurso de 1963 dele? Quando algumas crianças foram assassinadas, queimadas no Alabama. Ele começa contando história. Até que ele diz: o tempo chegou. Nós não temos o direito de esperar. Porque se Cristo já ressuscitou, então quem espera jamais alcança, porque esperança é luta. E é engraçado, porque nas nossas igrejas e a nossa mentalidade extremamente embranquecida, a pergunta é verdade, existiu? A pergunta não é: como eu faço para que exista? Daí o John Combe dizer: o que mais interessa para a pessoa negra não é se existiu, é como produzir a sua existência. Isso é a filosofia da libertação. Isso é o direito proativo do outro ser outro. E, portanto, enquanto as mulheres não falarem por si, sobretudo as negras, enquanto pessoas negras não falarem por si, enquanto índios não falarem por si, a única coisa que a gente tem são as catequeses que violentamente dizem para o outro: você não tem direito de ser quem você é. Vou completar esse nosso momento aqui com uma história iorubá, negra, um conto candomblessista, candomblé queto, chama-se Itan, as lendas, em iorubá. Esse conto diz que certa vez a divindade da criação, Oxalá, chegou para a divindade da cabeça, Ori, e falou assim: eu quero que você crie um ser chamado ser humano. É claro que ser humano é uma expressão em latim, né? Eles não têm essa, mas é isso que a gente chama de ser humano. E ele falou assim: tá, eu faço sim. E como é que eu faço? Você vai fazer cada um sem nenhum modelo prévio. Ele falou: tá bom. E ele fez o primeiro, e ele gostou tanto que fez, mas tanto que ele olhou e falou assim: é isso. Se eu fizer diferente, eu vou errar. Pegou aquele, separou como modelo, olhou, viu que o Oxalá não estava lá e falou: é agora. Começou a criar réplicas do modelo. O Oxalá lá de fora viu que ele tinha um modelo, voltou e quebrou o modelo. Só que na verdade ele só tinha feito o esboço dos outros, ele só tinha criado um depois do modelo. Quando o modelo foi quebrado, a divindade da cabeça chega e fala assim: vem cá, e agora o que eu faço? Aquele estava perfeito, se eu não tenho modelo, como é que eu vou ter perfeição? Oxalá virou e falou assim: se não há modelo, todo mundo é perfeito. É assim que eu quero que seja criado. Por isso, desde então, quem nasce com a perna atrofiada, ou com duas cabeças, quem nasce hermafrodita, nasce perfeito. Porque para Oxalá não há modelos. Isso é teologia negra. Já imaginou pensar a criação da Bíblia assim? Porque na criação da Bíblia não diz que Deus teve modelos, mas na teologia cristã só há humanos, porque são réplicas de modelos. Por isso a gente não enxerga a multiplicidade das alteridades. A gente acha que a diversidade só é diversidade porque é a réplica do mesmo modelo. A filosofia da libertação, nesse caso, é seguir o candomblé e não o cristianismo. Porque se a gente não segue a singularidade das alteridades, em verdade, a gente só vai repaginar as histórias de violência que nosso processo de colonização assim continua fazendo em nós, por nós, para que ninguém seja diverso e que todo mundo seja a réplica da mesma coisa. É um privilégio ter trabalhado aqui, estado aqui, amei, eu conheço muita gente aqui, outras não conheço. Se eu não me aprofundei em uma área ou outra, ou porque eu não sou competente ou porque eu não tive tempo, ou as duas coisas juntas. Mas de qualquer maneira foi um privilégio trabalhar esse tipo de teologia
que eu diria que é urgente no mundo atual. Eu estou escrevendo um livro sobre resistência e termino a introdução dizendo assim: resistir é preciso, desistir não é preciso. Parodiando, né, o ditado português. Eu diria que isso aqui que a gente fez é teologia da resistência. A teologia da anuência não é mais preciso. Estou aberto ao que vocês quiserem. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu vou te pedir para tirar o Castelo Forte. Desculpa, amigo. Sua irmã casou de parteira? Casou. Nasceu de parteira. Barato, hein? E a minha avó era rezadeira. Aí, nossa, vários conhecimentos a serem resgatados, né? Vários. Eu não contei a história da UERJ. As parteiras foram lá. E o Instituto de Medicina foi chamado. E pegaram lá um monte de gente do Pedro Ernesto e botaram para elas rezarem. E fizeram uma pesquisa durante os 5 dias delas com os efeitos das rezas dos pacientes. Cara, o efeito foi, na maior parte das vezes, extremamente eficiente. Só parteira, a maior parte é analfabeta. Vai dizer que essas mulheres não sabem? Pena, né? Achar isso. O que mais? Rosana veio com a música. Quando você fala da teóloga, metodista Regina, qual o sobrenome? Não entendi, perdão. A teóloga metodista Regina ou sobrenome? Celis. Celis. Coelis, né? Latim. Ela, na verdade, eu não sei se está publicado. Na época ela defendeu e me mostrou. Ela foi, acho que, pró-reitora de ensino do Instituto Bennett, e a gente fez uma amizade, e ela me mostrou. E ela, engraçado, hein? No Instituto Metodista, ela só conversava isso para escondido com os pastores, porque ela via que, majoritariamente, ninguém tinha interesse por aquilo. Engraçado. Ela aponta de uma forma crítica. Crítica. Para dizer isso, assim, como assim? A gente aceita a pastora, contanto que a hegemonia seja dos modos de existência masculinizados, né? Do que culturalmente a gente entende como masculinização, não é isso? É extremamente interessante isso, né? A pensar isso, né? Minha esposa cortou o cabelo, né? Antigamente, quando as mulheres cortavam o cabelo curtinho, falavam assim, tá com cabelo de menininho, né? Isso significa que nessa igreja que aceitou pastoras mulheres, não aceitariam pastoras com cabelos curtos. Entende? Olha o sistema de controle. Ou seja, a pessoa não pode ser a alteridade que ela é. Né? O Henrique Dussel chama isso de respeito. Ele diz que respeitar é jamais invadir o espaço de um outro que não se reduz ao que eu penso ou concebo dele ou dela. Olha o desrespeito que há nessas estruturas eclesiásticas. Né? Mas na igreja católica também é assim, né? Não tem padre e mulher rezando missa, tem? É madres, né? Seriam madres. Não tem. Não tem. É isso. Só para acrescentar, a luterana não aceita. E uma vez eu questionei a resposta. A luterana dos Estados Unidos, né? Que vem dos Estados Unidos. Isso. Uma vez eu questionei, a resposta que foi me dada foi: um homem pode dar à luz, então uma mulher não pode presidir o culto. Essa resposta. Sabe essa coisa assim? É isso aí. É isso. Como diz o Paulo Freire, a gente nesse momento tem que se dar o direito de ter raiva. Que a gente vai ver isso quando fala de teologia negra. Porque a teologia negra nasce de uma raiva que diz não. E essa raiva não é o contrário do amor. Ela é a mobilização contra o desamor. Como que a pessoa fala isso e a gente fica ouvindo? Como assim, cara? Peraí, em todos os evangelhos, a única pessoa que viu o ressurreto foi Maria Madalena. E segundo o critério de Paulo não sou eu que estou dizendo, ele diz que quem viu Jesus ressurreto é apóstolo, logo ela foi apóstola. Em 2016, esse Papa Francisco disse que Maria Madalena era a apóstola dos apóstolos. Isso abriu espaço na teologia europeia para falar, se ela era apóstola, então ela tinha caráter sacerdotal. E mais do que isso, os ministérios pastorais, eles são considerados ministérios sacerdotais.
Jesus, na teologia rabínica não, judaica, rabínica estou errando, judaica no seu tempo, ele não tinha cargo sacerdotal, ele era o que a gente diz que era, entre aspas, leigo. Então, olha só esse sistema hierárquico extremamente desumanizador, não é isso? Misógino, eu diria. Você falou da relação do seu com a Leber e a relação dele com o marxismo. Do Henri Dussel, você está falando? Tanto a teologia da libertação quanto o Dussel tiveram relações com o marxismo. Ele teve uma relação muito plural. Tanto que a grande obra, a maior obra que ele teve sobre Marx era o caráter metafórico do pensamento de Marx. É para dizer como Marx e também Engels usaram metáforas teológicas para expressar lutas políticas. Então, por exemplo, uma frase dele com Engels é clássica, né? O reino dos céus na terra. Essa é uma frase dele. Então, ele usa, num certo momento, certos conceitos de Marx para fazer análises político-econômicas. Mas ele diz que essas análises elas são supraestruturais e não infraestruturais. Isso significa o seguinte, que o que mobiliza a luta dele é a noção de libertação, que pressupõe a noção de alteridade que não foi tão trabalhada por Marx, entendeu? Por isso que eu deixei de lado, né? Mas você está certo, tem um lugar no Marx para ele. E como é que chama o livro? Em espanhol La Metáfora de Marx, acho que é isso. Eu posso te dar, eu tenho até aqui anotado, eu posso te dar depois aqui, acho que é isso mesmo. Alexandre, eu não falar besteira. Não pode falar besteira, eu falei várias aqui, vocês nem reclamaram. Tem uma, me foge assim de palavra usar, vou usar a palavra lenda. Tem uma lenda que a gente não sabe como surgiu, de que Maria Madalena era prostituta. Não era. Não era. Não era. Será que foi uma tentativa da igreja romana de retirar dela esse caráter de sacerdote? Olha, muito boa a sua questão. Em 590 isso foi criado, né? A Maria Madalena como prostituta, baseado em João 8, na mulher que é adúltera. Adultério não é necessariamente prostituição. E no texto não diz quem é, só diz que era uma mulher. Então olha o encaixe. O que é interessante é que isso foi feito para mostrar que as prostitutas poderiam se redimir. Então até 1996, na Irlanda do Norte, existiram as chamadas lavanderias, onde mulheres, geralmente adolescentes, e mães solteiras, eram filhas de burgueses, eram colocadas ali para correção moral ou correção dos costumes, duas expressões que usavam. Qual era a padroeira? Maria Madalena. Então, desde o século VI até o século XX, Maria Madalena é o paradigma de remoralização da mulher. Quando a gente for estudar a teologia negra aqui, eu vou pegar uma mulher do final do século XVIII, século XIX, perdão, na verdade ela não é brasileira, veio uma escrava, foi escravizada, veio da África, conseguiu a liberdade no Brasil, veio da Bahia para o Rio, né? Rose, olha o nome que deram a ela, Rose. Ela foi prostituta e ela tinha incorporações, ela tinha fenômeno de transe com incorporações, se tornou católica e começou a interpretar as incorporações como demônios, e ela achava que esses demônios fizeram que ela fosse prostituta, mas ela não conseguia se livrar. Aí começaram a ver que aquilo não era demônio, eram anjos, e ela começou a curar e ajudar pessoas. O povo começou a dizer que ela era santa. A Inquisição portuguesa a levou para Portugal, olha que loucura, e ela foi criminalizada e foi considerada herege. Interessante isso, porque nos autos do processo dela disseram que ela não foi como Maria Madalena. Rosa, falei Rosa não, Rosa. Olha isso aqui, ela não foi como Maria Madalena, porque se ela fosse como Maria Madalena, ela não teria essas possessões, ela teria se livrado da prostituição antes da fase que ela se libertou. Então você vê Maria, Nossa Senhora, quando a gente fala de teologia feminista, eu vou falar sobre isso. Nossa Senhora, na Idade Média, ela era um veículo de manipulação. Como? Quando você tinha os feudos, eles inchavam, você dizia que Maria era virgem. As mulheres tinham que parar de transar. Quando tinha peste, você dizia que ela disse sim ao anjo. Então as mulheres transavam. Isso mostra como signos femininos são veículos de machismo. Então um dos principais foi Maria Madalena.
ela foi prostituída teologicamente para ser um veículo de domínio masculino sobre a mulher. Ela não foi prostituída teologicamente para emancipar a prostituta do estigma de ser prostituta. Entende? Isso já muda tudo, né? Que você está me passando. Alexandre, só uma pergunta. Porque na colonização, nossa cultura colonizadora, um dos grandes elementos foi a dualidade do bem e mal, a questão do inferno que mantém as pessoas sempre nessa prisão espiritual. Aí eu queria te perguntar, nessa teologia revolucionária, nessa teologia da decolonização, há espaço para o inferno? Eu diria uma coisa, há um espaço sim muito bom para o inferno e muito importante. Quem me chamou a atenção isso foi Hannah Arendt, num texto chamado Religião e Política. Ela ela fez tese em Santo Agostinho, conhece muito teologia cristã. Ela diz o lugar político do inferno a partir do século IV, até que ela diz o seguinte: todo totalitarismo do século XX aboliu a noção de inferno como uma pena a ser paga pelos atos imorais na Terra, mas ele restituiu o inferno na noção política de infernizar os diferentes. Então isso mostra que o inferno se tornou um paradigma de ação e não mais lugar de amedrontamento. Então o que eu acho interessante é possível você ressignificar o inferno dizendo que onde houve encobrimento do outro e houve instituição do inferno à alteridade. Então, o inferno existe, sabe? Pessoas negras vivem ainda o inferno, sabe? Homossexuais vivem o inferno. Muitas mulheres vivem o inferno. E a gente não pode fechar os olhos para a infernização da alteridade. Portanto, esse conceito pode ser reabilitado, não mais na teologia do cagaço, mas na teologia do compromisso com o rosto do outro desfigurado. Capitão, estou do seu lado. Caramba! Capitão. Cara, desculpa, vai cantar música? Então, quando a Rosana se aproxima, não sei o que ficou combinado e tal. Era para ela cantar, vocês também. Olha, uma coisa que eu já gostaria de anunciar aqui é que o Alexandre, libertado pela Rosana, que o liberou para estar conosco em março, nas 3 segundas-feiras de março, continuando essa nossa construção, essa nossa conversa, com um tema que a gente está meio que construindo um título, mas seria mais ou menos algo em torno de filosofia e teologia afro-ameríndia, né? Jogar. Viu? Mas mais do que isso, né? Eu acho que hoje acabou sendo um dia bastante especial porque os céus nos presentearam, né, com o nascimento de uma figura importante como Renoir. Renoir nasceu hoje e o Alexandre Cabral também. E só para a gente tornar esse momento um pouco mais material e ele se lembrar da gente com mais força ao longo desses dias aí, que é um empréstimo, né, da comunidade da Igreja Reformada Ecumênica, né, eu vou pedir a nossa vice-presidente recém-eleita, Solange, hoje, uma das maiores entusiastas desse nosso momento aqui, né? É a primeira missão, entregar uma singela lembrança. Eu vou chorar aqui. Não chora não. Semana que vem a gente não tem o encontro por conta do feriado do Carnaval. Então, nas 3 segundas-feiras subsequentes de março, a gente volta com Alexandre Cabral. Posso dar um aviso também? Por favor. Na quarta, nós vamos estar retomando aqui a nossa meditação engajada, que tem todo esse pressuposto de meditação e que é também um interesse espiritual. Então, a gente trabalha com várias posições, e é às 7h30 até
às 10. Então é uma meditação mais longa. Quem quiser já saber alguma coisa, tem esse material, e tragam uma almofadinha e a gente traz também a contribuição para o lanche. A gente está sugerindo essas diversas alimentos do lanche. Tá bom? 7h30, depois da meditação cristã. Então é de 15 em 15, tá? Então, obrigado. Se a gente fizer, fazendo esse encontro, né, depois do carnaval, eu pensei no modelo, além de trazer os textos, a gente discutir, quando chegar a teologia negra, feminista, eu queria saber se eu posso trazer pessoas que têm a ver com isso. Por exemplo, eu poderia trazer uma mãe de santo para falar de mitos que tem a ver com a questão negra. Eu poderia trazer um atabaque dela para a gente cantar músicas que tem a ver com a emancipação negra. E a outra, tem uma índia que é amiga minha, que é a Rosana adora, que é a Carol, que é uma índia potiguara, que, né, de tribo urbana, fez mestrado, está no doutorado dela em História. Eu queria saber se eu poderia no final trazê-la para falar da gente, da experiência religiosa dos potiguara e de outros grupos, porque eu acho que daria mais vida ao nosso encontro. Pode ser? Ninguém fica incomodado com o atabaque, não? Se Exu aparecer aqui, tem problema? Não, é brincadeira. Só Oxalá, Exu não pode. Não incorporando em mim. Mas não é assim, não. Posso acabar? Obrigado, Brunão. Rapidão, gente. Eu queria primeiro agradecer vocês. A gente ficou muito encantado com essa turma, né, no mês de fevereiro. Quantidade de pessoas que se dispuseram. E praticamente todas as segundas-feiras com bastante chuva, né, e todos guerreiros aqui, tudo. Agradecer a Alexandre, que o brilhantismo de Alexandre encanta a gente, né? A gente fica aqui ouvindo horas, não vê a hora parar, e me dá muita raiva porque eu não lê nada, né? O desgraçado não tem nada dá muito ódio. E a gente, né, a Miriam preparou aqui um bolinho para a gente poder cantar parabéns para ele. Dentre os que estão aqui frequentando, tem um amigo meu, Edson, balança a mão aí. O Edson trouxe os biscoitos. É isso que eu quero falar. Então, o Edson tem uma empresa de biscoitos amanteigados. Que isso? E o que ele fez? Ele trouxe os biscoitos hoje para a gente poder celebrar. Então, se vocês gostarem depois dos biscoitos do Edson, procure ele, tá? Estou ganhando 10%. Na mão do Bruno, na mão do Bruno! Mas eu sou apaixonado dos biscoitos amanteigados dele. Depois você procure, que eu tenho vários tipos, tá bom? E é isso. Gostei da propaganda, tem um jabá aí. É co-patrocinador. É co-patrocinador. Bom, então vamos cantar, gente. Parabéns pro